programa hoje? A gente vai fazer um joguinho. Um joguinho revolucionário, muito criativo, que se chama É Quente ou Não É? É quente ou não é? A gente traz um tema e a gente fala, isso procede? Uma tendência de início de temporada, a gente fala, isso procede, não procede? Eu acredito nisso? Eu não acredito nisso? E a primeira pergunta, Firu, que nós nos faremos é hora de ligar já é hora de ligar o alerta no Golden State Warriors? É quente eles têm que ficar preocupados? Não é quente? Vamos falar de Golden State Warriors e depois falaremos de vários outros times aí. Se você tem um é quente ou não é, quer saber uma coisa, manda no Superchat. Mas agora vamos falar de Warriors. Boa. E o nome desse quadro pode mudar e melhorar também, né? Só contextualizando um pouco o quão já de cara é de ligar um alerta, esse é... Primeiro, o Warriors é o atual campeão e esse é o pior início de temporada de um campeão desde Bulls 98-99, que tinha perdido MJ e Pippen, e óbvio que ia ser horrível. E o Rodman, e o Phil Jackson e tudo. Então era um time desmantelado, é normal ter ido tão mal. E antes disso, o Celtics, de 68 e 69, quando o Bill Russell se aposenta. Então, as duas instâncias onde um campeão começa tão mal a temporada foram... reformulações totais de time. Reformulações totais ou muito significativas. O Warriors, a gente sabe, manteve o time titular e os jovens. Perdeu alguns reservas que eram de bons reservas, que a gente falou que eles eram importantes, a gente ia ver como é que tava. A gente vai falar disso tudo, tá? Só tô contextualizando. Mas um começo desastroso do Warriors, que foi 3-7 nos 10 primeiros jogos, né? Então essa é a referência de 10 primeiros jogos para fazer essa relação com os campeões. E aí eu fiz um levantamento da era Dre, Clay, Steph, desse trio, né? E esse é o pior início desse trio também, em 11 jogos. Agora que eles estão 4-7, então ganharam, né, o 11º, beleza, eu peguei 11 jogos. Em 12 e 13, né, 2012 e 2013, que foi o primeiro ano do Draymond Green, o ano de calouro dele, eles já foram 6-5 nos primeiros 11 jogos. Em 2021, que foi o ano depois que Foi o ano pós... Não, Não, eles foram 19. foi o ano pós... Puta, foi... Enfim, foi o ano... Foi o segundo ano já lá. Ai, caramba, calma. Steph... Você quer que eu busque aqui? Eu busco aqui. Faz 2 anos, Katsu. 2021, 21, 22, 2021. Você diz o ano pré-Wiseman. Foi isso? 2021, cara, que foi o ano que eles ficaram no play-in. Eles foram pro play-in. Ah, tá. Eu achei que era o ano que Não, foi o ano que eles foram pro play-in. Não foi o ano que eles ficaram horríveis. 2021, que foi o ano que eles ficaram no play-in, eles começaram 6-5 também. O único ano que eles foram pior foi 19 e 20, que foi o ano pós KD ir embora, só que eles estavam sem o Clay. E o Steph jogou só 5 jogos. Não é que eles estavam sem o Clay. O Steph tá jogando muito, ele se machucou. 5 jogos. Aí nesse ano eles falam, irado, descanso pra todo mundo. E aí esse ano eles começam 2-9. Esse ano eles começam 2-9. Mas o Clay não jogou nenhum jogo e o Steph jogou só 5. Então não dá pra considerar que é Steph, Clay e Dre. Então, de Steph, Clay e Dre, esse é de longe o pior início deles, né? O outro pior teria sido 2 vezes 6-5. Esse aqui é um 4-7. Então, no contexto de campeão e no contexto dessa era Warriors, é de longe o pior início. Então, só quis trazer isso para começar a contextualizar comparativamente onde estamos aqui. Boa. Eu acho que o número que mais salta aos olhos aí, e qualquer lugar que você for analisar essa crise do Warriors, e qualquer pessoa, vai bater no ponto que é a defesa. A defesa despencou de um ano pro outro. Eu não tô falando de... Eu acho que porque é o número mais claro. Era a melhor defesa do ano na temporada passada, hoje é a 27ª. É surreal. Não dá pra imaginar uma mudança tão grande. Aí eu peguei, falando em levantamentos, eu comparei um pouco, né? No Basketball Reference, você tem aquela parte do 4 fatores chaves para defesa em estatísticas avançadas, né? E aí eu comparei de um ano para o outro. Os 4 fatores são basicamente
O effective Eu vou explicar, vou Ah, explicar. tá. O primeiro deles é o percentual de rebotes defensivos. Então, tipo, o quanto dos rebotes defensivos que estão disponíveis seu time pega. O Warriors ano passado era o segundo, esse ano ele é o 19º. Percentual de turnovers. Era o 7º no ano passado. Quanto você faz o Isso, adversário perder a bola. cometer Estamos falando de turnover? defesa, né? Percentual de turnovers. Era o 7º time que mais forçava turnovers, hoje é o 15º. E esse aqui também é gritante, que vai muito com o... A defesa era tão boa por quê? Porque pegava todos os rebotes e contestava muito bem os arremessos. Era o segundo em effective field goal, então que é uma média de aproveitamento de arremesso. Então, era o segundo time mais... Difícil que de tomava menos pontuar. bola, que mais difícil de pontuar. Os E adversários esse tinham ano dificuldade de pontuar. é o 23º. Tem um outro dado, que Eles esse são é o o... último em falta, né? Exato, esse que eu ia trazer. Faltas cometidas. Eles são, de longe, o time que mais faz falta na NBA e que mais dá, não é nem só fazer falta, e que mais dá lances livres pro outro time. O Warriors, os adversários do Warriors cobram 29,5 lances livres por jogo, e o Pacers, que é o 29º, tem uma diferença de 3 lances livres. Então, é muito grande essa quantidade. Então, eu acho que a gente sabe quais são os problemas. Claro, a defesa caiu, eles não pegam mais rebote, eles fazem falta todo lance e eles não marcam tão bem os arremessos, não contestam tão bem os arremessos quanto contestavam. Tipo, isso está nos números, todo mundo vê. Eu acho que a discussão é meio que por quê, tá ligado? Porque se você for ver, você falou que perdeu jogadores. Não perdeu ninguém muito. Tudo bem, perdeu o Gary Payton. Gary Payton é um cara que ano passado mesmo perdeu jogos por lesão. O Otto Porter, Toscano Anderson, sabe? Tipo... Lee e o Bjelica também. São esses. Não, tô falando Não. Então, é tipo... Não, mas, assim, ó, Eu acho que poderia, isso aí poderia talvez responder por uma quedinha. Mas se ir do segundo pro 27º em defesa... Cara, o que eu vejo assim, ó, olhando então o Warriors, entrando um pouco no time, né? Você pega o time titular, Steph, Clay, Wiggins, Draymond Green e Looney, todos têm plus-minus positivo. E bem positivo. Tipo, o pior é o Wiggins com mais 5,1, depois o Steph mais 6, Draymond Green mais 7,1, Clay Thompson mais 8,5 e Looney mais 13,7. Isso aqui são pontos por 100 posses. Então, a cada 100 posses com o Looney em quadra, O saldo é... o Warriors tem 14 pontos a mais que o adversário. Então, todo mundo é positivo desses 5 titulares. Os reservas, todos os reservas com mais de 100 minutos até agora na temporada, e são 6, todos negativos. Poole, aqui tá em ordem de minutagem desses caras, tá? Então, Jordan Poole, menos 15,4. Muri, menos 4, é o melhor de longe deles. Jamichael Green, menos 18,5. Wiseman, menos 22,9. Ty Jerome, menos 18,3. E Kuminga, menos 26,9. A cada 100 vamos abrir um parênteses de Kuminga agora. Você- Como que tá o seu... Você ainda continua... Porque vale lembrar que em um dos nossos programas, você pegou o Kuminga em terceiro no Sim, redraft. não, eu até comentei que eu não achava que o Kuminga ia ter um bom ano já agora, esse ano. Eu falei antes da temporada, minha expectativa era Por um baixa. bom ano tá longe, hein? Não, minha expectativa era baixa para esse ano. Eu acho que o Kuminga é um cara que a gente vai conseguir avaliar melhor, tipo, terceiro, quarto ano. Dito isso, o que me preocupa do Kuminga é a postura dele. Ele não tá engajado, não parece estar muito interessado. Já li coisas preocupantes de bastidores dele e tal. A informação do Hoje BR aí, não é informação. Eu acho que foi o próprio Bill Simmons que falou disso. Ele era um kuminguista, ele é um kuminguista, hein? Então tem coisa preocupante rolando, assim, de Kuminga, tá? Mas o ponto é, o Warriors, a gente esperava que eles fossem fazer algum sacrifício financeiro para reter alguns caras. Eles acabaram escolhendo o Looney, né? De todos os caras, e deixaram os outros sair. Que entre os caras foi o mais importante nos playoffs do ano passado. Sim, mas eu fiquei um pouco surpreso. Eu achava que eles ainda iam pegar ou o Peyton ou o Otto Porter. E eles deixaram os dois ir embora. A gente ficou surpreso e tal, mas o que todo mundo entendeu na época é... Tá, então o Warriors entendeu que os jovens já estão prontos para dar conta desse recado de vir do banco e não deixar a peteca cair. É basicamente isso. Porque o time titular, cara, arrebenta.
essa foi a aposta do front office do Warriors. Eles tinham as condições de trazer de volta e entrar numas luxury tax vale absurda. lembrar, tipo, tinha condição, mas... Não, mas tinha. Sim, não é, eles não foi a mesquinharia do Não. Era A uma situação mesquinharia deles que já o cara era. ia pagar. Se eles pagassem, sei lá, os 8 milhões pro Gary Payton, ia custar, sei lá, 60, 50. É um Claro. negócio diferente. Mas- Mas sim, poderiam. Já fizeram isso pelo Kelly Oubre. Então, Exato. Não ia ser novidade. Então, assim, dava, não fizeram, e o que todo mundo entendeu é, puta, então o Warriors está apostando que Muri, que Wiseman, que Kuminga, que Poole vão estar prontos. Não é o que estamos vendo nesse começo. Esse line-up titular, então, óbvio, todos os titulares estão positivos, mas aí você pega o plus-minus das escalações, né? Das escalações que estão em quadra. O line-up que mais jogou, obviamente, são os 5 titulares, eles jogaram já 123 minutos, os 5 juntos. De longe a escalação que mais jogou junto no Warriors, de 5 homens. E eles são mais 30 por 100 posses. Eles estão, tipo, aniquilando os adversários. Então, não é que, cara, puta, os caras caíram de produção e tal. Não, o time titular continua insano. Eles estão arrebentando todo mundo. A questão é, você tira daí o Looney e coloca o Jordan Poole. Esse é o segundo lineup mais usado. É o Death Lineup, eles estão usando bastante. Jogou 51 minutos até agora, esse segundo lineup. Menos 1,6. Já é negativo. Então você vai de mais 30 para menos 1,6. Já é um lineup negativo. O quarto lineup mais usado é o Poole no lugar do Clay. Então é o time titular, você tira o Clay e coloca o Poole. Jogou 18 minutos, acho. Menos 20 por 100 posses. Esse lineup. Daí, o terceiro, acho que é um mais bancão, assim, que também toma um pau e tal. Então, assim, o que me preocupa no Warriors, porque se eu estivesse olhando para essa situação e falasse, o Steph tá mal, ele vai melhorar. Puto, sabe, o Steph e o Dre Cara, também é machucado. então, sei lá o quê, mas eu acho que... vai melhorar. Beleza, se o time titular tivesse indo mal, e a gente sabe que o time titular é bom e que o time titular vai bem, eu não estaria tão preocupado. Eu falaria, não, putz, esse time eu sei que vai melhorar. Mas não, o time titular tá arrebentando. Eles estão mais 30 por 100 posses. Isso é tipo, de longe o melhor da NBA, assim, de longe o melhor. Mais 30 por 100 posses. É algo que você não vê por aí. Então o problema é o banco. E o banco eu não tenho convicção que vai melhorar. Entendeu? Eu não tenho convicção que o Poole vai virar um jogador vencedor. Eu não tenho convicção que o Wiseman... Você largou também? Não, nem pra esse ano. Eu acho que o Wiseman, eu ainda aposto no Wiseman pro futuro, mas pra esse ano tá começando a ficar bem feia a situação, assim, não tem um prognóstico assim que eu olho. Óbvio, eles podem melhorar, mas assim, ao mesmo tempo não é uns caras que... Alguns acabaram de chegar, né? O Jamichael Green acabou de chegar, o Ty Jerome acabou de chegar, o DiVincenzo mal entra em quadra, não jogou nem 100 minutos até agora. Mas Poole, Muri, Wiseman... Wiseman você pode dar um passe também, quase não jogou na vida e tal. Poole, Muri e Kuminga jogavam. E o Kuminga e o Poole eram positivos ano passado. Porque você pegava assim, o time inteiro era positivo no número. No plus-minus. Porque, então, sim. Otto Porter. Então o que era o banco do Warriors ano passado? Mas, tipo, o time titular era o mesmo. O que era o banco do Warriors ano passado? Otto Porter, mais 6,8. Damian Lee, mais 2,8. Gary Payton, mais 10. Bjelica, mais 5. Wiggy, mais 10. Então, cara, um monte de cara que não deixava a peteca cair, literalmente. E ainda, às vezes, ajudava a reverter resultados e tudo mais. E aí, você juntava esses caras com Kuminga, Poole e Muri, o Kuminga e o Poole tinham números positivos. O Muri não, o Muri era menos 2,9 também. Aí fica a sensação, puta, talvez eles estejam prontos. Você tira esses bons role players vindo do banco, principalmente Otto Porter e Gary Payton, pra mim são as duas maiores perdas, e você tá vendo que esse banco não dá conta, que é o número que eu tô mostrando aqui. Então, é por isso que eu tenho muita preocupação. Beleza, puta, talvez seja questão de tempo pra Jamichael Green, Ty Jerome, eu não ponho fé em Ty Jerome, tá? Ó, lembrando, Jamichael Green, ano passado no Denver, negativo. Ty Jerome, ano passado no OKC, negativo. Eu não tenho uma convicção que esses caras vão virar jogadores positivos aqui que contribuam para vitórias. Pode ser que aconteça, mas vai precisar que isso aconteça. O que precisa acontecer? Esses caras precisam jogar melhor. Não é uma questão de Steph.
O Clay tá chutando, sei lá, 33%. Não é esse o problema. Eu acho que também é um problema. Com certeza. Eu acho que. Eu sei que é, óbvio, Não, vai então, ser melhor quando o Clay... Não, mas não é melhor, não, mas isso é muito ruim, cara. Um cara como esse, cujo a principal característica é chutar 36, é chutar de 3, tá chutando 36%, Não, 36 não. 36 de quadra. De 4. É. De 3, acho que é 33, não é? 32 de 3 e 32. 36 de quadra. Eu acho isso um problemão, cara. Eu acho isso um problema muito grande. Você fala, mas o time titular tá indo. Beleza, isso naturalmente pelo entrosamento e pelo tanto que o Steph tá jogando. Essa é a questão. Eu acho que você fala que o time titular não caiu tanto. Eu acho que o Clay, cara, caiu. O que eu acho é que o Steph tá jogando um nível tão absurdo que ele carrega mais essa galera. Então, vamos lá, indo por partes. Eu acho que você tem um problema assim aí, você tem um problema no Poole, que eu vou trazer o Poole meio que como um titular. Ele não tá no mesmo patamar de Muri, de Kuminga, até de importância do que ele... Não, ele é o sexto homem. Então, ele não é o... Até pelo que ele já renovou, ele não é um moleque que tá entrando pra ganhar. Ele é um cara que tem que entrar e contribuir. Eu acho que ele também, chutando 40%, 3 turnovers por jogo, eu acho que isso prejudica... Porque quem eu vejo com uma produção boa mesmo... O Curry e o Wiggins. Esses caras estão muito bem. O Clay tá abaixo, óbvio. O Clay, o Green, eles funcionam nessa estrutura coletiva melhor. Então, quando todo mundo estiver junto, são caras que jogam... E o próprio Wiggins já tá lá, acho que é o terceiro ano. Então também já são caras que têm um entrosamento junto. Então, eu não acho que o problema é só o banco. Eu acho que tem essa questão que esses dois caras, principalmente o Clay e o Poole, que são caras que... O Clay veterano e o Poole, que eu já não coloco mais nesse critério de molecada, precisam melhorar. O cara acabou de ganhar isso. mais de 100 milhões no contrato. Ele precisa jogar bem melhor do que ele é considerado um cara perto aí do max player. Então... Eu acho que isso tem que melhorar. Aí, óbvio, eu evidentemente concordo com você que o banco tem sido uma tragédia. Quando você fala nem quando você falou que o Kuminga no passado era um jogador positivo, eu acho que era positivo nos números. Não. Então, não, exato, porque números. em quadra, eu não achava ele não era um jogador positivo. Só que ao invés dele ser o oitavo na rotação, ele era o 12º. Não, eu trouxe exatamente só pra ilustrar quem era positivo, era Otto Porter e Peyton, e Iggy, Isso. Só que o banco todo era tão bom que nos minutos que o Kuminga entrar, seja lá com qual escalação até porque o Kuminga entrava quando já tava aquele garbage time maluco e tal. Então, é isso. Esses caras, eles foram... E foi uma estratégia do Golden State Warriors puxar esses caras, tipo, falar, legal, não, vocês vão ganhar mais protagonismo. E foi o que eu falei em outros programas, eu ainda continuo achando. Eu não tô ultra alarmado, não tô mega alarmado, a gente vai chegar nesse ponto depois. Mas eu acho que faz parte do Kerr nesses jogos e nessas derrotas até, dar umas minutagens pra esses moleques pra ver como eles correspondem em situações mais críticas de jogo. Porque é isso que vai valer lá na frente. É tipo, saber... É isso que ele tá fazendo. Não, ele tá fazendo. Sim. Então, eu tô falando, não é necessariamente o Warriors é um lixo por causa disso. Eu tô sentindo o Kerr usando essa estratégia de dar minutagem pra molecada, tipo, e de colocar... perder uns jogos. Que nem teve jogo, ele tava lá fechando com o Ty Jerome e com o Minga. A gente fez um comebackzinho com eles, deixa eles até... Aí os caras ficam até 2 minutos em quadra, faltando, né? Então, eu acho que tem muito de estratégia disso do Steve Kerr, vamos ver o quanto a gente pode contar com esses caras, né? Claro, tá sentindo muito e os números que você traz ilustram bem. São caras que não têm essa experiência, não têm o entrosamento, não têm a mesma... Bom, o mesmo coletivo desse Warriors, né? E que o time com certeza sente. Eu não sei se você já quer entrar na parte do estamos preocupados, não estamos preocupados. Trazer mais dados aí. Você quer trazer mais dados? Pode trazer aí o que você quer falar. Eu já falo se eu tô ou não preocupado. Falando de line-up, né? Você pegar o ano passado, os 12 principais line-ups de 5 homens, né? Então, as 12 principais escalações do Warriors em minutagem. 9 eram positivas. Só era negativa a quarta, quinta e sexta de maior minutagem. Então, da primeira a terceira era positivo, da sétima a 12ª positivo, quarta, quinta e sexta negativo. Quais eram essas, né? Na quarta, com 58 minutos, quase menos 10, era o Kuminga no lugar do Draymond Green. Então essa era um line-up que perdia pontos para os adversários na temporada. O outro era o Poole no lugar do Steph.
Era a quinta. 53 minutos jogaram, menos 35 por 100 posses, que é brutal, né? Então, você tira o Steph com aqueles titulares e coloca o Poole, menos 35. E a sexta era com o Muri no lugar do Draymond Green, que eu nem imaginava que esse era um lineup tão usado pelo Warriors, mas era. E aí era só menos 3 por 100 posses, jogou uns 50 minutos e tal. De resto, todos os lineups eram positivos. Então, o Steve Kerr podia ir fazendo as combinações, como tinha muito jogador bom no elenco, sempre ia ter um lineup bom que era, com arremesso, com defesa, com sei lá o quê. Agora, cara, às vezes você vai juntar aí Kuminga, Wiseman, já não tem arremesso, não tem tanta defesa. Você começa a sofrer pra caramba. Você sangra pontos nesses minutos desses caras. Então, eu tô preocupado, independente da melhora potencial de Clay e tal, eu fico achando que vai depender muito mais da melhora desses caras do que na melhora do Steph, do Clay e do Então, eu acho que não, por um motivo. Primeiro, esse negócio tem um negócio que eu acho que é curioso, que são as faltas. Esse time é muito experiente pra ficar fazendo falta assim. Pra deixar o adversário bater, pra ser o pior da NBA com 3 lances livres a mais pro adversário de vantagem. Eu não sei se esse é um indício de coisas, sabe, climas... Clima tenso. No clima tenso, o ambiente não é legal, tá todo mundo Posso irritado. trazer um dado de clima tenso da hora que eu levantei? Nem sabia, traz um dado de clima tenso. Eu fui olhar as escalações de combinações de duplas, né? Você foi ver o Dre e o Poole. Eu fui ver Dre. Então eu peguei todas as combinações de 2 homens do Draymond Green em minutagem. Aparecem lá porque eles fazem um corte, né? Então aparecem 5 dessas combinações. Tem 5 caras com quem o Draymond Green jogou mais minutos. Joga, sim. Então o Draymond Green, o primeiro é com o Steph, 285 minutos, mais 9. Depois é o Wiggins, 252 minutos, mais 7. Com o Clay, 228 minutos, mais 15,5. Uma bela dupla esses 2 caras. Acho que o pessoal sabe. Com o Looney, que, é preocupante, não tem arremesso, já é uma combinação, é a combinação mais defensiva deles. É quando eles ganham rebote, Isso. é quando, sei lá, a gente viu nas finais contra o Boston Celtics, 152 minutos, mais 23. E em quinto, Draymond Green e Poole, 117 minutos, menos 12. Será que é o fator treta? Tipo, é a única hora... Mas tem uma questão também que o Poole ele é mais... Tipo, quando o Dre joga com o Clay e com o Curry, ele faz aqueles give and go de olho fechado, sabe? O Poole eu acho que ele tem mais do que esses caras, isso sem de ISO, de isolar, de botar a bola no chão, então... Mas óbvio, é o único negativo e bem negativo em relação aos outros. E não dá pra falar que, mas então é porque ele não tá jogando... Não, porque a maioria dos minutos do Dre com o Looney é junto com vários outros titulares. Sim. Não é que... É o início do jogo, começou o jogo, vambora. Não é que tá metendo mas também se tá metendo o Draymond Green com o Poole pra jogar com o Jamichael Green e o Dante DiVincenzo, vai dar... Não, a maioria dos minutos tem outros caras, só que essa combinação Jordan Poole e Draymond Green, por algum motivo, tá dando muito errado em quadra. O que é chocante. Então, falando então, reservas à parte, esse dado que me preocupa, que é o de lances livres, que pode me indicar uma atenção. Não dá pra cravar, até porque o Warriors, eu acho que é o time, talvez seja o time mais capaz em toda a NBA de contornar uma crise. Mas esse é um indício que vale ficar de olho no clima não tá tão bom assim e tal. Tem outra coisa que eu queria falar, isso aí é mera especulação. Mas eu trouxe isso no... Desculpa, só uma coisa. Fala. Só um detalhe. Detalhe. O Draymond Green com o Poole ano passado, obviamente eles eram mais 4. Tá? Então eles foram de mais 4 para menos 12. Sim, também tem a ver com tudo era segunda positivo. defesa com a vigésima. Tudo era positivo. Exato, era muito mais fácil. Mas, de novo, estão aí números que valem ser analisados. Uma coisa que é do Warriors, que eu acho que é natural também, filho, é o alvo nas costas. Eu vi o jogo, acho que eu mais dei atenção do Warriors foi contra o Orlando Magic. Não, foi meu Orlando Magic. E... Uma das 15 vitórias na temporada. Não, a gente ganhou do Warriors e do Dallas. Maluquice. Quem que foi o primeiro time a segurar o Luka abaixo de 30? Orlandaço. É isso. Foi ontem. Foi?
Não, o do Golden State Warriors foi no fim de semana. Acho que foi na quinta passada. E, cara, o Warriors perdeu pro Orlando, mano. Que vergonha. Mas o Orlando, cara, tava tão... Sabe? Tão na fissa de ganhar, tão na pilha. E o Warriors... E a reta final foi muito pau a pau, assim. O Orlando, de fato, encosta no final do terceiro quarto, quando tá toda essa rapaziada e essa molecada na quadra. Mas beleza, com 8, 9 minutos já tá Curry de volta e o jogo fica pau a pau. Cara, o que teve de bola que o Warriors jogou, tipo, perfeitamente, sabe? Conseguiu o chute que você fala, acabou o jogo agora. Aí vinha o R.J. Hampton e metia a bola de 3. Aí vinha o Wendell Carter e metia uma nada a ver. E aí o jogo ficou pau a pau até o fim, quando o Jalen Suggs teve 2 posses de bola defensivas animais, que é roubando a bola, e meio que foi quando a vantagem abriu. Mas o Orlando tava muito engajado. E aí eu também, curiosamente, assisti o final de Hornets e Warriors. Eu até falei que eu tava torcendo pro Hornets, acho que pro João. Mas aí começou a reta final, eu tava torcendo muito pro Hornets, porque é muito... Isso, e sabe a vibe? Todo mundo feliz de conseguir jogar pau a pau com esse time. Então, tem esse fator. Dennis Smith Jr. Isso, nossa, o Dennis Smith Jr. falando... Jalen McDaniels. É o jogo da vida de todos esses caras. Tipo, acho que é o jogo mais importante da vida do Dennis Smith foi Mason esse, na Plumlee. vida. É, toda essa galera falando, mano, que louco, vamos ganhar desses caras e aparecer no jornal. Então tem esse fator. Óbvio, não é desculpa, né? É só um detalhe, mas eu acho que esse detalhe existe também. Os jogadores sempre falam disso, de quando você ganha, você tem o alvo nas E costas. ainda mais, e não é tipo um campeão, sei lá, o Bucks ganhou uma vez, tal, ninguém fala muito de Milwaukee, dane-se. É tipo o Warriors do Curry, 4 títulos, etc e tal. Então eu acho que tem uma gana a mais, que foi essa road trip bizarra do Warriors aqui. Eles viajaram, né? Eles estavam 3-2 até eles viajarem para pegarem Hornets, Pistons, Heat, Magic e Pelicasso e perderem todas. 5 derrotas seguidas. Aí recuperaram com a vitória em cima do Kingaço em casa. Mas essa road trip foi a bizarrice. E desses jogos é o que eu falei, eu vi contra o Magic e contra o Hornets. E o ginásio muito... Sabe? Tudo conspirando a favor de tentar ganhar desses caras. E aquela coisa. Se é o jogo da vida do Dennis Smith Jr., cara, não é o jogo da vida do Curry, nem do Clay, nem de nenhum desses caras aí. Firu, vamos... Cara, assim, o que eu sinto? Eu fico com medo de